De volta com o Varejo em Foco, é hora da entrevista aqui do nosso programa. Hoje vamos fazer um bate-papo aqui, gente. Vamos contar a história, e uma história muito bacana, daquelas que merecem ser contadas aqui no nosso programa, sabe? Imagine você que está em casa, um jovem, inteligente, estudioso, dedicado, que no auge dos seus 16 anos de idade pode representar Rondonópolis, Mato Grosso, o Brasil, fora do nosso país, nos Estados Unidos, em uma conferência, um debate de ideias, vários na verdade, que vão funcionar dentro de competições, nos moldes do que acontece em termos de discussão na ONU, na Organização das Nações Unidas, enfim. Imagine tudo isso e agora acredite que essa história existe, que esse personagem é real e está a um passo de conseguir viajar e nos representar. O nosso personagem está aqui, é o Júnior Splendo, esse de camiseta azul. Inclusive a camisa é dessa conferência, de um desses eventos. Nós vamos explicar ao longo da entrevista. Ao lado dele está o Gustavo, que é o irmão e uma espécie de tutor que é necessário, afinal de contas. O Júnior não parece, mas tem só 16 anos de idade, ou seja, não pode viajar sozinho, representar o Brasil sozinho. Que história legal a sua, cara. Que bacana a gente poder sentar aqui e contar, o Júnior. A gente está hoje, já deixando adiantado para o pessoal de casa, contando a tua história e nessa corrente positiva, nessa corrente do bem, para tentar angariar recursos para estruturar essa viagem dos dois para os Estados Unidos para representar a gente. É isso, né? Isso mesmo. Falei certo na abertura? São competições, é nos representar? Explica um pouco para entender. Bem, são de fato competições na qual eles utilizam o modelo das Nações Unidas como assim? É como se fossem os países se reúnem para buscar soluções para diversas temáticas. A segurança internacional, para discutir questões do terrorismo, para discutir as questões da guerra da Ucrânia, essas coisas mais amplas que englobam todos os países, novos acordos comerciais para buscar o desenvolvimento de todo o globo, para que nenhum país acabe sendo sobrepujado pelo outro no seu desenvolvimento econômico, essas questões assim que o evento que nós irá discutir. Você está me falando e está me vendo na cabeça imagens do G20, do G7, presidente de tal país discursou na ONU e ali você tem os representantes. É o mesmo molde, é o mesmo modelo. A diferença é que são os jovens, é isso? Isso mesmo, na qual são jovens que eles, como se eles fossem representar esses presidentes, esses diplomatas que são a máxima representatividade do país no âmbito internacional. Eles vão lá defender os interesses daquela nação que eles foram designados para defender em diversos debates sobre, como eu já tinha dito anteriormente, meio ambiente e essas outras questões que englobam o mundo como um todo e que afetam a nossa vida diretamente. Cara, muito legal. A nossa produção separou aqui segurança pública, meio ambiente, segurança social, economia, dentre tantos outros assuntos que são levados nos palcos do mundo. E vem cá, como o teu nome surge nesse contexto? São jovens selecionados. Em que momento surge o Júnior apto a representar o Brasil? Eu queria entender isso. Quem foi que escolheu você, ou você que se inscreveu para algum tipo de programa? Como surge essa história? Bem, tudo acaba surgindo, contando toda a trajetória, no ano de 2021, na qual estava na época da pandemia e tudo mais. Então, a gente basicamente estava trancado em casa. A única coisa que nos restava era a internet. Eu poderia ter ficado vendo vídeos do Instagram, mas eu desde pequeno era uma pessoa muito interessada em história, muito interessado em geografia, muito interessado em geopolítica. Então eu parei para pensar, por que eu não posso me inserir mais nesse âmbito? Então eu comecei a procurar diversas oportunidades. Então chegou um momento que, quando as aulas já tinham voltado, eu já estava com aquele conhecimento de geopolítica, eu percebi que eu tinha descoberto um novo amplo mundo que seria os debates modelo das Nações Unidas, na qual jovens iriam se juntar ali na sua própria escola para debater as mais diversas soluções para os problemas do mundo. Então eu parei para pensar, por que não tentar fazer isso? Tentei.
porém não consegui, porque justamente eu tinha o interesse, mas não tinha aquele conhecimento necessário. Então começa 2022. Eu fui lá e comecei de fato me inserir nesse mundo. Fui lá conversando com várias pessoas, já conversei com a diplomata da Suécia, a embaixadora da Suécia no Brasil. Já conversei com os mais diversos jovens que acabam se englobando nessa área, até que no final, lá perto do final de 2022, surgiu o interesse. Por que não participar de uma competição internacional? Então foi Yale. Foi lá, foi basicamente do mês de julho até o mês de outubro, fazendo todo o trabalho, buscando todas as documentações, e no finalzinho de outubro nós conseguimos o resultado que minha equipe foi aprovada para participar da Yale Moon. Essa equipe, você e mais quantos jovens? Eram eu e mais 5. Daqui, de Rondonópolis ou do Brasil? Não, do Brasil no geral. De Rondonópolis eu era o único e do estado do Mato Grosso também. O único que teve esse interesse de se aprofundar mais. Então foi lá, começamos a buscar recursos e tudo mais. Eu comecei a campanha naquele ano e no fim, de uma forma ou de outra, eu acabei conseguindo participar da Yale Moon, mas da minha equipe original de 6 pessoas, apenas foi eu e mais 2 pessoas, assim, de forma, infelizmente. Então, foi algo que, assim, por um lado mostrou que, cara, é possível ir, porque eu com toda aquela campanha, com toda a ajuda de Rondonópolis consegui, mas ainda assim é difícil. Foi triste meus colegas que estavam desde julho do ano passado não conseguirem ir por questões financeiras. Mas com o apoio de Rondonópolis, com o apoio do estado do Mato Grosso no geral, das pessoas do estado, eu consegui angariar os fundos e participar do evento da Yale Moon. A gente vai entrar nessa questão dos sonhos que são podados por questão financeira, isso nos estudos, isso no esporte, enfim, nas mais variadas e diversas áreas. Eu tinha por obrigação aqui, enquanto apresentador, de te interromper para fazer pergunta, mas é tão bacana ver você contar a sua história que eu acabei deixando você falar. E eu quero que você fale mais, esse interesse genuíno, dá para sentir quando você fala, dá para perceber a verdade quando você fala, desse interesse que você tomou uma iniciativa. Eu imagino dentro de casa, imagino para o Gustavo, ver o irmão tomando uma iniciativa, partindo para o interesse, rumando e trilhando um caminho por conta, no meio de uma pandemia, estudando no computador, voltar para a escola e com a cabeça cheia dessas ideias e compartilhar com todo mundo. Foi meio maluco, não foi meio louco, assim, no sentido de ser um turbilhão de informação e de coisa? Realmente, foi algo muito doido, pois quando eu voltei com essa ideia para a escola, eu já voltei também pensando, a gente deveria fazer uma parceria entre escola pública e escola privada para fazer com que isso desse certo. Aí tanto que teve até gente que me chamou de louco. Não, nunca que escola pública e escola privada que seria capaz disso. Bem, corri atrás de uma escola privada, eles se interessaram se a escola quisesse. Pronto. Aí pronto, só faltava a escola que antes eu estudava, a pública, se interessar. Mas acabou não ocorrendo interesse, então não avançou muito Mas bem. a tua parte você fez. A minha parte eu fiz. Como é que era, Gustavo? Deixa eu trazer você para a conversa aqui, antes da gente encerrar o primeiro bloco. Como é que era isso dentro de casa? Você chegou a perceber teu irmão, de repente, focando no interesse? Mudou alguma coisa no comportamento, no dia a dia? Você estava no meio de uma pandemia. Cara, realmente a gente percebeu que o Júnior iria quando, lá meados de novembro, quando ele já teve o visto aprovado. Lá em 21, novembro de 21. 2022, né? 22. 21 a gente passou um pouco despercebido sobre isso, a gente via que ele ficava ali... Na dele. Isso, às noites estudando, fazendo as conferências, só que a gente não dava muito a mínima porque não entendia muito, né? A gente foi buscar saber um pouco depois que ele foi pra lá, né? Porque até então é desconhecido para a maioria da população, né? E para nós, acreditamos somente quando ele estava lá. Até hoje a gente, nossa, ele já foi, participou e ele voltou com esse gostinho de quero mais, né? Chegou aqui, na hora que ele pousou em Rondonópolis, em Cuiabá, ele falou, eu quero ir de novo. Ano que vem tem mais, entendeu? E nós estamos aqui buscando para que se torne possível esse sonho dele estar lá novamente, né? É isso, e ó, a gente vai contar muito a história do Júnior, especialmente nesse programa, e já nesse primeiro bloco, para você que está em casa, acho que o recado que fica é o seguinte: as coisas são possíveis, as coisas acontecem quando a gente se dedica, quando a gente
numa pandemia, dentro de casa preso, começa a estudar e depois começa a encontrar ferramentas para isso ser viabilizado, as coisas acontecem. Aconteceu aqui com o nosso personagem, já foi uma vez, nós vamos falar dessa experiência e já vamos vislumbrar a próxima, que com certeza vai dar certo. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade ao nosso programa, contando aqui a história eu ia falar desse garoto, mas não, desse cara de 16 anos que tem uma cabeça absolutamente madura, que é o Júnior Splendo, que bom, a gente queria que tivesse já com as malas prontas para ir para os Estados Unidos nos representar. Ainda tem um processo, tem uma etapa e a gente está trabalhando isso no nosso programa, abrindo esse espaço para contar essa história que é belíssima, belíssima mesmo. Uma coisa que faltou no primeiro bloco, Júnior, falar, a gente falou, você voltando para a escola com a cabeça fervilhando de ideia, teu irmão percebendo você dentro de casa se interessando, e os pais perceberam também? Como foi? Bem, eu sempre em casa gostava, em momentos assim, super aleatórios de limpando a casa ou no momento que estava todo mundo almoçando, eu gostava de começar a falar curiosidades sobre política, curiosidades sobre geografia, história e tudo mais. Fui falando ali e quem sempre me dava aquele apoio, tipo assim, filho, continue, era minha mãe. A minha mãe sempre estava ali dando aquele apoio, tipo assim, não, continua estudando, continua vendo isso daí que é bacana, você gosta, você tem esse interesse, você pode seguir para essa área. Você vai ter um futuro nessa área, então vai indo. Ela não esperava que eu fosse querer a área de diplomacia, relações internacionais, conversar, realmente ir num país para falar sobre diversas temáticas, debater em outro país. Ela não esperava isso, que foi realmente muito espontâneo. Em outubro do ano passado, fui aprovado para Yale e acabei fazendo tudo que era necessário, conseguindo um visto em tempo recorde, em 1 mês, que no visto ele demora um período de até um ano, de um tempo normal, mas eu consegui período de 1 mês o visto. Meio que na emergência, toque de caixa, é isso? Isso, exato. Eu entrei com pedido de emergência, mas como eu tinha a carta da universidade dizendo ele precisa ir, nós precisamos dele, da sua equipe lá, por gentileza, embaixada, aprove o visto deles. Eles foram lá e aprovaram para todos os membros da minha equipe, até mesmo aqueles que acabaram não indo. Que moral, hein? Que moral. Bom, cara, é aquilo, eu te ouço falar e fica vindo na minha cabeça as cenas, é realmente fora da curva imaginar um jovem, por isso que eu disse aqui, que não parece que você tem 16 anos, sua cabeça é muito madura. E escolhendo um caminho diferente do caminho que a maioria de 16 anos escolhe, e que é natural por conta da idade e dessa adolescência que é um período conturbado e complicado, você se interessando por outros caminhos, trilhando outros caminhos, e escolhendo a carreira de diplomata que eu acho que eu nunca conheci ninguém, estou conhecendo você, mas acho que eu nunca conheci ninguém que eu perguntei assim, o que você pensa em fazer o sonho? Alguém tenha me respondido diplomata. É algo realmente diferente e que tem que ser valorizado. Você buscou patrocínio, buscou ser valorizado, não conseguiu, é isso? Eu busquei, conversei com universidades, algumas universidades manifestaram interesse de trazer esse modelo que era baseado nas universidades internacionais para cá, porém justamente aquele empecilho, tudo barra na questão financeira. O valorizado que eu estou colocando aqui, gente, é financeiro mesmo, dinheiro mesmo, sendo bem prático, porque é evidente que precisa. E aí? Bem, aí nesse sentido, quando eu retornei para o Brasil, teve uma empresa que ela é envolvida nessas questões de debates da ONU e tudo mais, e elas acabaram me convidando para justamente, por que você não quer trabalhar aqui? Você só precisa ter um critério, ser universitário. Esbarra na questão da tua idade. Que eu sou do 3º ano de ensino médio. Você está saindo do ensino médio agora. Eu ainda não entrei na universidade, então só barrou nisso, porque
eu já tinha participado de um evento internacional, eu já tinha um grande currículo, já tenho diversas premiações nacionais, premiação de redação, premiações de outras competições aqui no Brasil. Então, eles realmente perceberam que nós precisamos dele, mas daí barrava nessa questão. Aí o salário seria algo em torno de R$ 1.600. De início, eu trabalhando em casa. E por que eu digo isso? Porque justamente para criar interesse em outros jovens que queiram participar. Porque, claro, é difícil. Sim, de fato foi difícil, que ano passado precisei juntar 24, 27 mil reais para participar de um evento apenas. E agora eu quero participar de 5. Vai ser um trajeto difícil? Vai, mas eu percebo que a longo prazo você consegue muito mais. Antes da gente falar das 5 competições, você tocou num ponto que me despertou uma curiosidade, que são os títulos já conquistados, inclusive nacionais, de redação. Eu queria que você falasse um pouquinho, pelo menos os mais importantes que você já tem na bagagem. Ah, sim, perfeitamente. Bem, ocorreu uma competição de economia aqui na cidade, na própria Universidade Federal de Rondonópolis, e lá a minha equipe, que era da escola La Salle, a gente acabou ficando em segundo lugar na competição no geral. Em outras competições que realmente envolvem os debates e tudo mais, eu já tenho 7 primeiros colocados, 10 segundos colocados e 3 terceiros colocados. Competições de nível nacional, de nível Brasil, é isso? Todos online, porque justamente não tem aqui no Mato Grosso, então tudo acabou sendo online. Nem no estado a gente tem esse tipo de competição. E agora você está se preparando, essa viagem nos Estados Unidos, vão ser 1 mês e pouquinho, 1 mês e 2 dias, e dentro desse contexto das conferências que a gente mencionou aqui, gente, imagine você, esses do G20, como a gente estava dizendo, vão ser 5 competições nesses moldes, é isso? Dividido por tema? Como é que vai ser? Exato. Na qual essas competições são em diversos locais diferentes. A de Yale ocorre na cidade de New Haven e tudo mais. A de Harvard ocorre na cidade de Boston. Uma delas vai ser na Universidade de Harvard. Isso. A outra, Yale. Isso. Muito bom. Aí a outra vai acontecer na sede das Nações Unidas, que daí pra gente que gosta disso, que é jovem que gosta, você tá ali na sede das Nações Unidas, pisar e tá ali, vamos pegar, representando qualquer país, representando o Brasil, ali na sede das Nações Unidas é como se fosse o nosso ápice, tipo assim, cara, a gente realmente chegou no nosso ápice. Aí também vai ter outros eventos que vai ocorrer na Universidade do MIT, que é aquela universidade dos grandes matemáticos e tudo mais, e outra vai acontecer na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Daí é patrocinado pela Universidade de Georgetown, que é considerada a melhor universidade de formação de diplomatas do planeta. Então, também vai ser uma grande honra para mim estar ali. Cara, você tá, assim, a gente está falando aqui para essa área, para a educação como um todo, sendo mais amplo, abrindo mais o leque, nós estamos falando aqui talvez do santo graal da coisa. Eu acho que é isso, acho que não tem nada mais acima, nada que se supere essa experiência, talvez. É surreal e é incrível. E nós, acho que quem assiste compartilha da ideia, a gente se sente também diretamente orgulhoso por estar sendo representado. Acho que levar o nome de Rondonópolis, levar o nome de Mato Grosso e do Brasil, eu acho que quem está nos assistindo e não se sensibiliza com a história, ou não se interessa pela história, enfim, eu não sei o que passa na cabeça. Sinceramente, não sei. Mas eu fico muito, muito tocado. E nós estamos falando de você nos representando. Nessa nova empreitada tem também uma equipe do Pará, que vai montar um time, o time Brasil, é isso? Sim, o nome da nossa equipe é Champions of the Olympus, que é os campeões do Olimpo, que faz uma referência a um instituto que eu presido, que eu fundei e sou presidente, que é justamente focado nessas questões de simulações da ONU. E a gente pensou, cara, os campeões do Olimpo, porque na mitologia grega, o Monte Olimpo é como se fosse o ápice, é ali onde está todos os maiorais da Grécia. Então, mas não necessariamente a gente quer ser o maioral, a gente quer estar ali no topo, mas ainda assim representando a base, está aqui carregando as nossas famílias, está aqui
com o povo, porque eu não sou uma pessoa rica, não sou uma pessoa de grandes posses, minha família também não. Sou uma pessoa realmente classe média baixa, poderia classificar assim. Então, realmente, a gente coloca esse nome de os campeões do Olympus porque a gente vai alcançar um ápice, mas não deixando de para trás a nossa origem, de onde a gente veio. Não no sentido de ser algo intocável, inacessível, ao Exatamente. contrário disso. Apenas estar no lugar onde a gente tem que almejar mesmo, estar nos melhores lugares. Você falou uma coisa, me entrou aqui. Você preside um instituto, é isso? Isso, sou presidente do Instituto Olympus Moon, na qual... Você tem 16 anos mesmo? 17, mas eu Fala do instituto pra gente. É o Instituto Olympus Moon, eu acabei criando ano passado com uma amiga portuguesa que eu conheci justamente de forma online nesses eventos, a qual é a Inês. E a gente acabou criando esse instituto para justamente facilitar o acesso de mais jovens de uma forma gratuita, que a gente não cobra inscrição, tem institutos que cobram inscrição de 15, 150 reais, a gente é totalmente gratuito. Então a gente acaba inserindo todos os jovens ali do Brasil, tem gente que até de Portugal, tem gente de Moçambique, Angola, esses países que falam língua portuguesa, ou brasileiros que estão em outros países, para justamente participar dessas simulações de uma forma online e com parcerias internacionais, que, por exemplo, a gente conseguiu fechar uma parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas. Que é isso? É o órgão das Nações Unidas que fica responsável pela questão dos refugiados. A gente conseguiu uma parceria com o Alto Comissariado para justamente a gente estar ali competindo nessa competição deles para os institutos que apresentarem as melhores soluções, eles vão ganhar premiações. Não é premiação em dinheiro, porque não necessariamente o foco do meu instituto é receber questões financeiras, não. O foco do instituto é literalmente facilitar o acesso para esses jovens. Você compartilha de um caminho que você trilhou. E que talvez se alguém tivesse te dado a mesma força que você dá hoje, teria sido até mais tranquila essa caminhada. É basicamente Sim, isso. Exato. Ó, nós vamos continuar no próximo bloco. Como é bom conversar com gente inteligente, com tanta história. Vai continuar com a gente aqui o Júnior e o Gustavo também. A gente vai no terceiro bloco falar um pouquinho mais desse período de viagens, dessa luta, dessa batalha que agora os dois estão encampando para conseguir viajar. E você que está em casa vai entender um pouco da participação de cada um. E, bom, eu vou para o intervalo porque eu estou empolgado para o último bloco do programa. Varejo em Foco volta já. De volta com o Varejo em Foco, o terceiro e último bloco do nosso programa. E, gente, como é legal, tem que compartilhar com vocês que estão aí. A gente sai para o intervalo, dá uma pausa nas câmeras aqui e a gente continua conversando na bancada, falando de carreira, falando de escolhas, de futuro. Porque, como eu disse no encerramento, é um prazer mesmo conversar e conhecer essa figura que é o Júnior. Que já tem certeza, já tem maturidade, já sabe o que quer e para onde vai. Estava até dizendo agora no intervalo, vou compartilhar, que não é nem a questão financeira, quer dizer, escolher ser um diplomata. Quer dizer, o financeiro não é tudo, é a tua veia, é a tua... Você achou, é isso. A gente se depara na vida com aquilo que a gente vai fazer a nossa vida toda, talvez. Você achou o seu. Sim, tanto que se fosse pela questão financeira, um diplomata ele corre muitos riscos, que ele é como se fosse o representante máximo, vamos pegar um exemplo, do Brasil. Fora do Brasil. Fora do Brasil, é como se fosse o presidente do Brasil fora do Brasil. Então ele corre muitos riscos, exemplo, você pode ser alocado para ir num lugar de conflito. País em situação de guerra que a gente Exatamente, está vendo. Então eu não acabei querendo seguir a carreira de diplomata por questão financeira, mas sim por amor, porque eu penso, cara, é um prazer representar o Brasil, o meu país, a terra onde eu nasci, lá fora, no estrangeiro, negociando acordos econômicos, buscando resolver questões humanitárias, buscando resolver outras questões que podem acabar sendo de interesse do Brasil. Então, eu vejo que realmente essa é a minha ambição, servir ao meu país fora dele, estar ali como um representante do Brasil em outro país. Então, eu percebi que justamente essa é a minha área, é isso que eu quero seguir, é isso que eu quero fazer. É isso.
O interesse é genuíno. A gente está aqui, talvez pelas câmeras não consiga transmitir tanto quanto nós aqui na bancada e atrás das câmeras na produção a gente veja. O quanto é amor e o quanto você fala com verdade. Vamos avançar um pouquinho na história, que eu quero entender o seguinte, Gustavo, trazendo você para a conversa de novo. A gente está hoje abrindo espaço, entendendo um pouco disso. Vocês estão caminhando para conseguir recursos para ir viajar. O teu papel vai ser esse papel de tutor por ter a maioridade, é isso? Isso, essa competição ela funciona da seguinte maneira, são para jovens que estão até o 3º ano do ensino médio. Ou seja, você terminou o ensino médio, você não pode mais participar, você pode ir somente como um tutor, como advisor, que é o nome que eles chamam lá. Então eu estou indo para auxiliar o Júnior, né? Pois ano passado ele teve uma professora, porém esse ano ela não vai poder estar indo, eu estou indo com ele este ano para estar auxiliando a equipe também, né? E assessorando naquilo que for preciso. E você representando. Isso. É isso. Essa camiseta que você está usando é desse evento, o pessoal anotou para mim aqui, Yale Modern United Nation, é isso? Exato. É desta competição? Sim, eu acabei adquirindo lá. Essa é uma das que você vai agora de novo. É uma dessas 5 que nós estamos falando, é isso? Isso. É a primeira que quando eu chegar lá nos Estados Unidos eu já vou direto. Aí depois vai ser Harvard, o iMoon, MIT, no fim na iMoon. Quero que você fale um pouquinho, Júnior, pra gente como é a sua preparação intelectual mesmo. Tua rotina de estudos e de leituras. Eu tô, enfim, pensando aqui, personalidades que discursam, e muitos jovens, a Greta é uma delas, a Malala é uma delas, enfim, personalidades jovens que falam, abrem a boca e o mundo escuta. Eu já me peguei pensando isso, a preparação dessas jovens. Como é a tua preparação? A minha preparação se baseia muito naquilo que eu já gostava muito de estudar quando era pequeno, geopolítica. Geopolítica e história você mencionou muito, né? Isso. Eu gostava sempre de sentar em casa, assistir horas de vídeo aula, horas de vídeo sobre história, geografia, questões que envolvessem a política e tudo mais, outras curiosidades poderia estar ali, porque eu sempre tive aquela, não é aquela curiosidade, mas aquela sede por conhecer ali, porque, por que essa determinada coisa aconteceu assim? Procurava todas aquelas coisinhas pequenininhas que acabou virando a bola de neve que gerou naquela coisa maior. Eu sempre gostava de procurar os mínimos detalhes para conseguir compreender. Então sempre começou desde lá de trás. Mas eu também gosto muito de ler livros sobre história, sobre geografia e também livros de autodesenvolvimento, no sentido de como que eu consigo compreender a mim mesmo. Porque às vezes pode parecer que é simples, eu consigo falar muito bem quem eu sou, mas você de fato tem que sentar para ver quem você é de fato. Administrar, desculpe cortá-lo, mas administrar toda essa carga de informação somada à carga hormonal que é da nossa biologia e da biologia de um ser de 16 anos, é uma tarefa, não é fácil. Sim. Afinal de contas são dias e dias, né? Imagina a loucura que é. Dias e noites passando ali extremamente cansado, acordando 5:30 da manhã, indo dormir às 11, estudando na escola de tarde, buscando essas curiosidades, estudando. Eu também gostava muito de pegar os livros da escola e ler ele inteiro, para justamente já chegar na aula compreendendo ali a matéria que o professor de história, geografia ia acabar passando e tal. Então já tentava ali no início já estar um pouquinho à frente nessa área que o professor ia acabar dando a aula. Isso é muito legal quando a gente para pensar e volta na questão de que ele tem só 16 anos de idade. E uma outra coisa ainda nesse campo do estudo que eu acho bacana e que talvez seja algo que nos falte, e aí me insiro nesse grupo, é estudar a política, a geopolítica, chame como quiser, mas não no sentido partidário da coisa, porque eu acho que em dado momento o sentido partidário empobrece um pouco o estudo da ciência em si. O estudo da política enquanto ciência, enquanto um compromisso de Estado e não um compromisso de bandeiras, de correntes, de partidos.
Acho necessário isso. Esse não é fácil, mas é necessário, né? Sim, tanto que para você tomar uma decisão racional, você não necessariamente tem que ter aquele pensamento, ah, não, eu gosto muito de uma coisa X, então aquela coisa Y é melhor, mas eu gosto disso daqui, eu vou por aqui mesmo sabendo que não é certo. Então, isso também é algo interessante, que é justamente o trabalho do diplomata, que é independente do governo, ele vai estar seguindo a política do país. Se do nada a política do país mudar radicalmente, ele também muda ali, mas ele nunca coloca os interesses privados acima dos interesses nacionais, ele sempre segue ali. E justamente isso que eu também acabo estudando. Eu não gosto de estudar apenas uma visão da história, eu gosto de estudar ambas, para que eu chegue à conclusão de que, bem, tem os aspectos aqui que são extremamente interessantes, mas aqui também. Então, por que eu não posso tentar mesclar os dois ali para não criar um atrito e para criar um entendimento melhor para mim? Então, é justamente isso. Eu gosto de pegar ambos os lados, fazer um compilado e ver. Para assim, de fato. Claro, a verdade ela é única, mas ainda assim é bom você ver ambas as versões para entender. É como eu tinha dito aquela coisa, eu gosto de ver os mínimos detalhes para entender o macro, porque é do pequeno que se cria o grande. Então, eu sempre procuro isso. Nunca utilizar ideologia, pensamento político para tomar as decisões. Sempre a decisão lógica. Pegar ambas as ideias, juntar. Se não funcionar, tenta utilizar outras ali, até que chega um momento, pronto, a pedra está polida, então pode entregar. E antes da gente fechar esse nosso programa, a gente vai deixar a prestação de serviço para você que assistiu e que quer de alguma forma colaborar, contribuir, fazer a sua parte com essa dupla. Vamos lá, Júnior, como é que faz? Quem assistiu e te ouviu falar e ficou animado como eu, como faz para ajudar? Qual é o caminho? O que faz? Bem, nós estamos com uma rifa no valor de R$15. No momento nós não estamos aqui com ela, mas nós estamos oferecendo uma rifa no valor de R$15, na qual nessa rifa tem vários prêmios que no total dá R$1.000 em prêmios. Então, a gente está justamente vendendo essas rifas para juntar todos os valores ali. Então, a principal forma que o pessoal pode acabar contribuindo é comprando essas rifas através do nosso contato, através do meu contato WhatsApp, que é 669-9906-6048. Aí, repetindo o número, 669-9906-6048. É isso, ó. A gente vai deixar na tela, que você já conhece, nós vamos colocar aqui embaixo o contato para quem assistiu, se interessou, puder e quiser ajudar, ou então entrar em contato para bater um papo, para conhecer mais, porque é claro que nesse programa não deu tempo da gente contar toda a história, não dá tempo da gente falar tudo, então até para conhecer um pouco mais essa figura que é o Júnior, a gente vai deixar o contato. E a gente vai chegando ao final da edição de hoje do nosso programa, agradecendo à TV Cidade Record pela abertura do espaço, agradecendo a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com os sites de notícia Primeira Hora e o Agora MT. E a gente se vê, claro, na próxima semana.